existe uma forma de tocar o coração de Deus. É estar em uma mesa e ouvir com amor e compaixão as dores das pessoas que Ele ama. Olá, tudo bem com vocês? Eu te agradeço por estar mais um dia aqui junto comigo nesse propósito de 31 dias de curas das nossas feridas emocionais, de cura de lugares onde a gente não deixou e não deixa ninguém acessar, mas que você tem depositado a sua confiança em Jesus Cristo, que através das orações, da leitura da palavra, das conversas que a gente tem aqui, isso tem te curado, tem te levado esperança, tem te dado renovo, refrigério, tem talvez até aos poucos cicatrizado as suas feridas da alma, as dores do passado. Eu comecei com essa frase porque ela fala muito ao meu coração. Essa foi uma frase que Deus me deu. É uma frase que quando eu queria desistir do meu trabalho como terapeuta cristã, Ele me deu essa frase através da palavra dele. E aí eu tive total convicção, tive total clareza para aquilo que eu fui chamada, para cumprir o meu propósito nessa terra. E estar na mesa e ouvir as pessoas, sabe? Eu pude entender que através da dor do meu próximo eu também posso ser curado. Que ouvindo o meu próximo e entregando aquilo que Deus me confiou como dom, como um talento, que é ajudando, que é encorajando, que é dando um escape, uma saída, sabe? Eu pude entender que ao sentar na mesa com pessoas que têm feridas, que carregam as suas dores, eu também sou curada. Eu também posso ser curada ouvindo as pessoas. Eu também posso ser curada intercedendo pelas pessoas. Então, foi aí que eu tive total clareza do meu chamado, do meu propósito de vida. Foi quando Ele me disse essa frase. E eu espero que você também possa encontrar com total convicção, com total clareza, que você possa ouvir a voz de Deus para aquilo que você foi chamado, para aquilo que Deus confiou em você. Que o seu coração não esteja disponível para fama, sabe? Para essas questões de rede social. É claro que é uma bênção, é uma ferramenta que nós devemos utilizar porque alcança mais pessoas, porque chega em mais pessoas, né? Mas que a nossa intenção não esteja nisso. Que a nossa intenção, que no fundo do nosso coração, a gente possa estar firmado na rocha e entender que as nossas dores, elas têm um propósito nessa terra. Eu quero aproveitar aqui e te pedir, compartilhe essa live nos grupos da família, no grupo dos amigos, aqui envia essa live no Instagram, compartilha com mais alguém. Porque a gente também pode ser um agente, sabe, de fé, de esperança. Temos que olhar para a rede social como um instrumento do céu para abençoar a vida das outras pessoas. Tá bom, gente? Hoje nós vamos entrar na nossa oração de número 8. E o tema está maravilhoso. Mas antes de tudo, nós vamos fazer a nossa oração. Para você que está chegando agora, nós estamos em uma jornada de 31 dias de oração para curas das nossas feridas invisíveis. A cura, sabe? Aquelas dores que a gente não compartilha com ninguém. Sabe aquelas coisas lá do passado que a gente não tem coragem de abrir com ninguém? Eu tô aqui te dizendo que há uma luz no final do túnel. Te dizendo que através de Jesus Cristo, através do nosso amigo Espírito Santo, você é capaz de decidir ser curado. Porque eu entendo que a cura é uma decisão. Que olhar para trás e não sentir mais dor é uma decisão. Que liberar perdão e pedir perdão é uma decisão.
É uma decisão que pode abrir a sua mente, que pode resgatar a sua alegria, que pode te trazer vida onde já havia morte. E isso somente através de Jesus Cristo. É claro, gente, que buscar ajuda profissional, terapeutas, psicólogos, psiquiatra, comunidade cristã, conselhos pastorais, conselhos para o seu casamento, buscar ajuda é sempre bom. E buscar ajuda é um sinal que você decidiu ser curado, que você decidiu e que você precisa dessa transformação. Mas existem pessoas que o orgulho não deixa pedir ajuda, que o orgulho não deixa pedir um conselho. Existem pessoas que acham que a verdade do mundo está dentro dela. Existem pessoas que se consideram super-heróis da vida, mulheres maravilhas, que sabe tudo, que já sofreu por tudo, que não precisa ouvir mais ninguém. A verdade é que essas pessoas já se esqueceram quem elas são. Essas pessoas que entram nesse patamar, sabe? Elas já se esqueceram que elas são seres humanos e que todos nós precisamos uma hora parar, perceber, decidir, entender que a gente também cansa. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Descansar não é parar. Mudar a rota não é parar de viver. Impor limites, colocar limites, liberar pessoas para viver aquilo que elas têm que viver. Sabe, a gente precisa entender que a gente não nasceu para ser super-heróis, que isso é uma ilusão. O Senhor, o nosso Deus, nos criou como seres humanos, complexos, diferentes, mas que diante da presença dele nós somos todos filhos. Não tem maior, não tem menor, não tem cor, não tem raça. Deus nos desenhou no ventre da nossa mãe. O seu temperamento foi Ele que colocou em você. A gente vai dedicar um tempo para falar sobre temperamentos, que eu tenho percebido que as pessoas têm procurado, têm me perguntado. Mas assim, eu quero te dizer que tudo isso, sabe, que tudo aquilo que é de complexo no ser humano, foi Deus que colocou em você. E não foi para te destruir, a sua alma não é para te destruir. Aquilo que você passou pela vida não é para te matar, senão você já teria partido. A questão é que tudo isso você precisa ressignificar e colocar um propósito nas suas mãos e decidir com que a sua dor se torne a sua missão, se torne como um combustível em um veículo. A dor, em um momento, ela nos parou, ela nos paralisou. O luto nos paralisou. A perda de um ente querido, de uma pessoa que você amava, de um grande amigo, pode sim nos paralisar em um determinado tempo. E tá tudo certo, porque a gente precisa respeitar a nossa dor. A gente precisa respeitar os nossos sentimentos genuínos. A tristeza. A gente precisa passar pelo processo. Mas nós também precisamos entender que a paralisia por muito tempo, ela pode te matar por dentro. Por fora você pode estar ok, você pode estar sorrindo, você pode estar bela, você pode estar tudo certo. E não tem como o outro julgar o que está dentro de você, não tem como o outro ver o que está dentro de você. Isso é só você que pode ver. Por isso que eu digo, a nossa vida, quando a gente passa por momentos difíceis, ela é que nem um veículo. Chega uma hora que o combustível acaba se você não abastecer de novo. Tem muitas pessoas que pararam na vida só porque o combustível acabou. E muitas dessas pessoas
inconscientemente, mesmo sabendo que elas podem avançar mais um pouco, que você pode caminhar mais um pouquinho e lá na frente você pode se reabastecer novamente para continuar caminhando, para continuar andando. Não, elas decidem parar na dor. Elas decidem parar no luto. Elas decidem parar no passado. Às vezes as pessoas que nos feriram já partiram, mas as pessoas que foram feridas, muitas das vezes não deixam essas pessoas partirem de dentro delas, de dentro das suas almas, de dentro do seu coração. Sabe? Tá na hora de olhar para trás e ver aonde você parou, e ver aonde você paralisou. E através de Jesus Cristo você pode voltar lá na sua história e falar: não, eu preciso arrumar tudo isso aqui e levantar e seguir em frente e colocar o combustível da fé, da esperança, do amor, da coragem, da ousadia, da coragem de liberar perdão, da coragem de ter que pedir perdão também, que é uma dificuldade que todo ser humano tem. Para algumas pessoas é mais fácil, mas para outras é muito difícil. Então existem coisas que é você que vai decidir aonde você quer chegar. Você determinou na sua vida que você quer parar na dor e você nunca mais quer sair dessa dor? Não há ninguém, não há remédio no mundo que possa te arrancar daquilo que você já decidiu para sua vida. Agora, se dentro do seu coração, e essa é a minha missão, de levar esperança, de te encorajar, sai dessa dor, em nome de Jesus. Volta para o seu passado entendendo o que aconteceu. Mas dessa vez não sozinha, dessa vez com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe? Você entendendo o outro lado da pessoa também que te feriu, entendendo que a pessoa que te feriu era o que ela tinha para entregar. Você parou para ouvir a história dela? Você parou para ouvir a história dos teus pais? Dos teus avós? Você parou para ouvir a história daquela pessoa que feriu o teu coração em algum ambiente de amizade, algum relacionamento? Sabe, a gente precisa, sabe, amadurecer as nossas emoções, os nossos sentimentos e parar de pensar que nem uma criança. Hoje você precisa entender a sua dor, você precisa compreender por tudo que você já passou e entender que somente aqueles que foram quebrados são capazes de entregar óleo de cura na vida de outras pessoas. A nossa dor, ela não é para nos matar, senão a gente já estaria morto. A nossa dor é para nos ensinar e para que a gente aprenda a lição da vida. É por isso que nós fomos chamados para viver. É por isso que a gente está nessa terra. Mas, volto a repetir, não tem como, sabe, a gente querer se curar das feridas da nossa alma, sem a nossa alma entender que o médico dos médicos é Jesus Cristo, que é Ele que dá a missão, que é Ele que dá o propósito, que é Ele que dá o entendimento, o discernimento de tudo aquilo que você passou, tá bom? Hoje eu quero... Se eu continuar falando aqui, gente, eu não paro, eu fico até amanhã. Olha, já é 2h20. Hoje eu quero ler com você uma passagem muito linda que está lá em João, no capítulo 4, tá? E que tem tudo a ver com a nossa oração de hoje. Hoje nós vamos falar sobre reconstrução da intimidade saudável. Hoje nós vamos orar por orientação para construir relacionamentos íntimos baseados em respeito, confiança e igualdade. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos voltar a acreditar no ser humano. Porque o ser humano, ele foi criado por Deus para se relacionar. Nós somos seres relacionáveis. A gente não foi criado para se isolar, a gente não foi criado para andar sozinho. Nós fomos criados por Deus para viver em comunidade, para a gente ter laços de amizade, para a gente acreditar no ser humano. Eu sei que para você deve ser muito difícil ouvir isso, mas a gente precisa voltar a ter fé nas pessoas,
tá bom? A gente precisa voltar a ter esperança nas pessoas. A gente precisa voltar a confiar nas pessoas, desde que a gente entenda que existem limites no nosso coração, que existe limite na vida da outra pessoa, entendendo que relacionamentos saudáveis é a partir do ponto que você entende o quanto você está disponível e saudável para fazer novos ciclos de amizade. Entendendo que você está num processo de maturação, de desenvolvimento, de conhecimento, de autoanálise, tá? Você precisa desvincular a outra pessoa. A outra pessoa você não conhece a história, você não conhece a dor dela, você não conhece aquilo que ela passou, você não conhece aquilo que ela foi ensinada dentro da casa dela, no contexto da família dela. Então é você que precisa estar saudável para se relacionar de novo com as pessoas. Mas isso tudo é o quê? Impondo limite para o nosso coração através de respeito, confiança, igualdade, tá bom? Então esteja disponível para se relacionar de novo, tá? Libera perdão. Para de olhar para trás e achar que é todo mundo ruim, não dá para confiar em ninguém, não dá para ter amizade com ninguém. Sabe, eu vim te dizer aqui que Jesus ama pessoas. Jesus se entregou, não foi para os animais, né? Foi por pessoas. Ele deu a sua própria vida por pessoas. Então, cabe a nós, conhecedoras e conhecedoras da palavra de Deus, cabe a nós, como ser humano, também amar as pessoas. Porque é um princípio do coração de Deus, amar pessoas. E a gente precisa sim voltar a criar laços saudáveis de relacionamentos, pautado em respeito, bondade, generosidade, igualdade, sabedoria, conhecimento. Vocês entendem isso? Entendendo o outro lado. Se você não é uma pessoa íntima, então você não conhece a raiz do coração do outro lado da pessoa, da vida da pessoa. O que nós precisamos entender é o quê? E que a cura, ela tem que partir de nós. É nós que temos que exalar um perfume suave. É nós que temos que curar as nossas raízes amargas do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções. É nós que precisamos ser transformados. E o outro lado, a outra pessoa, deixa que o processo é da vida dela. Tá? Então foque em você quando criar um novo relacionamento. Antes da gente começar, nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração bem rapidinho aqui, tá? O Senhor nos guardar, o Senhor nos proteger, confiando na soberania dele, que é a palavra dele que pode transformar, fazer uma metanoia no seu cérebro, mudar, sabe, aquilo que você já colocou como padrão na sua mente e entender que é possível sim ter novos hábitos, é possível sim ter novos relacionamentos, é possível sim, basta você decidir. Tá bom? Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso, Senhor. Abra a nossa mente, Paizinho, nos dá conhecimento do céu, nos dá sabedoria do céu. Senhor, nós liberamos para que o Teu Espírito Santo entre no nosso coração e que Ele possa nos direcionar, Pai, limpar a nossa mente, Senhor, das lembranças ruins do passado. Cura, Senhor, as feridas da nossa alma, Senhor, que nós por muitos anos temos escondido. Não conseguimos avançar, não conseguimos sorrir novamente, não conseguimos ter o brilho nos olhos porque a ferida do passado ainda nos incomoda, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, restaura, Senhor, os laços de amizade, os laços familiares, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais da Tua presença. Queremos o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor compartilhe conosco os segredos do Teu coração para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa ter discernimento, Senhor, aonde nós devemos entrar, com quem devemos conversar. Partindo do ponto, Senhor, em que nós precisamos entender o nosso coração, as nossas dores. Senhor, em nome de Jesus, ensina-me a amar as pessoas. Ensina-nos a amar as pessoas como o Senhor ama.
Em nome de Jesus, fica conosco nessa tarde, Paizinho. Nos conduz. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler João, capítulo 4, tá bom? E nós vamos começar lendo a partir do versículo 4, tá bom? A ideia é que você leia todo o capítulo, tá? Porque hoje nós vamos falar da mulher de Samaria, tá? A mulher que se encontrou com Jesus em um poço. Com certeza você já ouviu essa história, você já deve ter conhecimento dessa história. Mas ela se encontra lá em João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 4, tá bom? E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava a passar. E era necessário passar por Samaria. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Ali estava o poço de Jacó. É nesse poço que Jesus se encontra com a mulher. Ali estava o poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus assentou-se junto ao poço. Era quase a hora sexta, significa que era perto do meio-dia. Uma mulher de Samaria veio tirar água e Jesus disse-lhe: "Dá-me de beber", porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse-lhe: "Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana?" Porque naquela época os judeus não se davam bem, não se comunicavam muito bem com os samaritanos, tá bom, gente? Jesus respondeu-lhes: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, lhe pedirias a ele e te daria água viva." Então, veja só. Eu vou parar por aqui porque eu quero te instigar a ler todo o versículo. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração partindo daquilo que eu vou te comunicar agora. Nós acabamos de ler no versículo 6 que Jesus estava caminhando. E a palavra é muito clara. Jesus se cansou. Minha amiga, meu amigo, tem horas na nossa vida em que a gente vai cansar. E a gente precisa entender quando a gente só está cansado. E entender, a nossa alma precisa entender que não é para desistir só porque a gente está cansado. Não é para desistir nos relacionamentos, não é para desistir da comunidade de fé que você caminha, não é para desistir da sua igreja, não é para desistir do ambiente onde você está só porque você está cansado. Quando nós estamos cansados, chateados, magoados, entristecidos, nós não temos clareza, muitas das vezes, das decisões que nós temos que tomar. Quando nós estamos cansados, nós generalizamos tudo e todos, crendo que só porque uma vez na sua vida uma amizade não deu certo, quer dizer que isso, você vai passar 100 anos da sua vida não tendo amigos. Não, gente. Você precisa entender qual é a hora que você está cansada. Qual é a hora que você está cansado? E não é desistir do seu casamento, não é desistir dos seus filhos, não é desistir de nada, não é desistir de Jesus, não é desistir da sua vida. É só você entender que você está cansado, que você está cansada. Jesus, aqui no versículo 6, deixou claro, ele estava cansado, né? Para você entender como Jesus era gente que nem a gente. Como o corpo dele também cansava. Como as emoções dele também cansavam. Jesus, ele foi gente que nem a gente. Vocês entendem isso? Então, ele estava nessa caminhada e ele decidiu parar, sentou no poço e falou: "Olha, eu tô com sede. E você? Tá achando que é super-herói? Tá achando que é Mulher Maravilha? Tá achando que não precisa ir no médico? Tá achando que não precisa de uma terapeuta, de um terapeuta? Tá achando que não precisa mais da igreja? Tá achando que não precisa de um psicólogo? Tá achando que não precisa de mais ninguém no mundo? Tá achando que dá conta de tudo sozinha?" Não, gente.
Nós não somos melhor que Jesus. Nós precisamos caminhar, conhecer Jesus. Aí sim a gente vai se conhecer. Aí sim a gente vai se entender. Se Jesus cansou, você acha mesmo que a gente é melhor ou maior que Ele? Não, gente. A gente é ser humano. A gente também cansa. O nosso corpo também cansa, as nossas emoções também cansam, a nossa alma, o nosso espírito. Então você precisa entender qual é o seu poço, onde que você tem que pedir água, para quem você tem que pedir água, para onde você tem que olhar e falar, não, a minha caminhada, eu tô cansada agora, deixa eu sentar, sabe, deixa só eu sentar, deixa eu entender a minha vida, deixa eu compartilhar a minha dor com alguém. Deixa as marcas do passado um pouquinho de lado. Deixa as mochilas. Sabe aquelas mochilas que a gente coloca e tem um monte de história lá dentro? Histórias que, assim, meu Deus, se você parar pra contar, você vai chorar o ano todo, né? Sabe, a gente tem que decidir arrancar as mochilas, as dores. As pessoas que nos magoaram, as pessoas que a gente viu que estavam nos manipulando só para ter aquilo que elas queriam, sabe? Entender que os relacionamentos, homens, mulheres que te feriram, porque mulher fere, homem fere, tá todo mundo ferindo, sabe? A gente precisa olhar pra gente, pra nossa história e falar assim, Jesus, eu preciso achar um lugar seguro para abrir o meu coração. Eu preciso estar disponível para achar um lugar seguro para abrir o meu coração. Se Jesus cansou, é sério que você quer continuar a sua caminhada cansada, exausta, para descontar nos outros, para não criar mais relacionamentos saudáveis, para que em vez Deus ele dá o alerta, ei, para. Ei, chega, agora descansa um pouco, dá um tempo, procura ajuda, vai conversar. Ele dá os sinais, porque Ele nos ama e Ele nos cuida. Só que muitas das vezes a gente não quer ouvir Deus, porque a gente acha que a gente é assim, a pessoa que é que nem ferro, né? Não vou ficar doente, não, eu dou conta. O meu passado, Rai, deixa pra lá, vamos levando a vida. Vai levando a vida. Aí vem as enfermidades psicossomáticas, vem aquele câncer do nada, vem aquelas dores do seu corpo do nada, né? Vem aquelas reações do seu corpo que você vai no médico, faz um monte de exame e não acha a causa. Sabe o que é isso? É a mochila das suas costas. É os traumas da sua vida. É as dores, é a falta de perdão que você não liberou. É o momento em que você deveria ter pedido perdão e você não teve coragem de pedir perdão. Então, se Jesus cansou, a gente também vai cansar uma hora. É a gente que precisa entender isso e não as pessoas do outro lado. É a gente que tem que se cuidar. Eu não consigo cuidar de você. Eu tô aqui no fim do túnel, acenando para você que tem como parar e não desistir. Tem como a gente continuar, tem como ter esperança, desde que você convide Jesus na sua vida, porque com Jesus a mochila vai ficar leve. Ele vai arrancar o lixo dessa mochila, sabe, do seu passado, que você estava andando assim, corcunda, cansada, com dor. Ele vai arrancar desde que você permita, desde que ele converse com você e fale, ó fulana, lá em 2005, a pessoa veio te pedir perdão e você não teve coragem de perdoar. Você precisa voltar lá naquela vida e falar, voltar, né? Se você tiver o contato da pessoa, é isso que eu quero dizer, tá, gente? É voltar no seu coração e falar assim, não, eu preciso liberar perdão, gente. É olhar para sua mãe, olhar para o seu pai, olhar para os seus irmãos, olhar para a sua ferida, encare a sua ferida e libere perdão para a vida dessas pessoas.
Não esperem que essas pessoas venham te pedir perdão. Entenda que elas estão num processo. Elas têm as dificuldades, as dores delas. Às vezes a gente olha para trás e tá lá esperando, né, a pessoa vir pedir perdão pra gente. Sendo que é você que tem que ir lá. Sabe? Chega uma hora que as águas do orgulho, elas se tornam muito amargas. Elas se tornam muito amargas. Então, ache o seu poço. Faça como Jesus. Jesus entendeu que ele estava cansado, então ele parou, sentou, foi numa sombrinha lá do poço, olhou para o poço e não tinha como ele tirar água. E aí ele pediu para a samaritana: será que você consegue me dar um pouquinho de água? Às vezes a gente precisa deixar o nosso orgulho de lado, a nossa soberba, arrogância. Às vezes a gente precisa deixar toda a verdade que você construiu ao longo dos 30, 40, 50 anos da sua vida e entender que nos vasos mais simples, sabe, nos corações de algumas pessoas, você pode ter um refrigério, você pode ter uma água para beber e essa água pode ser muito boa, tá bom? Então, fica aqui o meu conselho para você. Cansou? Pare. Cansou? Peça ajuda. Entendeu que você está mal de saúde, que você precisa reorganizar, sabe, o seu corpo, as suas emoções? Peça ajuda. Hoje existem tantos meios, né, gente? Mas assim, peça ajuda com sabedoria, né? Não vai aí procurar lugares onde não convém a gente estar. Você que é cristão, não convém pedir ajuda pro espírita, pro macumbeiro, pro feiticeiro, pra cartomante. Esses lugares não nos pertencem. O que nos pertence é procurar ajuda no coração de Deus. É você procurar ajuda, sabe? Pessoas que realmente você olha, não, é de integridade, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem a mesma, que acredita na mesma fé que a minha, sabe? Então, assim, é você que tem que achar o poço onde você pode descansar. Ir ao médico, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, tudo isso ajuda a gente, tá bom? Procurar ajuda no seu contexto religioso, procure os seus pastores, seus líderes de célula. Essas pessoas estão ali, elas foram chamadas para esse tempo, para você ir lá procurar um lugar para descansar, para abrir o seu coração. Eu fui chamada com o meu propósito de vida para esse tempo. Então, gente, tá cansado? Pare, não da vida, mas só pare para descansar, tá? E aqui, mais pra frente, como a gente leu, a gente vê que Jesus, que essa mulher, ela questionou a Jesus, falou, não, eu não vou te dar água, porque naquela época as pessoas, judeus e samaritanos, eles não se davam muito bem, tá bom? Então a mulher, vendo que Jesus era judeu, falou, não vou te dar água. E aí Jesus falou, se você soubesse quem está te pedindo água. Então, sabe, eu sei que pode ser um pouquinho difícil para você entender, mas às vezes eu tô aqui desse lado falando para você assim, ó, me dá um pouquinho de água, deixa eu conhecer a tua história, sabe? Será que você tá disponível a compartilhar algo da tua vida? Não para que eu saia me beneficiando, mas para que você possa entender que você pode compartilhar a sua dor com alguém. Sabe, eu me coloco aqui porque eu tô aqui, mas você pode usar qualquer outra pessoa que você confie. Tá bom? E entenda que as pessoas, nem todo mundo vai te ferir, nem todo mundo vai te magoar, nem todo mundo vai arrancar uma parte de você. Às vezes as pessoas, elas só querem fazer parte da sua vida, para te ajudar, para te conhecer. E tá tudo bem, gente, se não der certo. Cada um está num processo, cada um está numa estação, tá bom? Então eu quero deixar, hoje nós lemos João capítulo 4, eu quero deixar essa passagem, leia toda essa passagem, deixe o Senhor ministrar no seu coração. Lá mais pra frente, o Senhor vai falar assim,
o Senhor vai revelar no coração dela a dor dessa mulher. Tá bom? Se você ler toda a passagem, essa mulher samaritana aqui, ela tinha uma dor no coração dela. Ela já tinha passado por diversos relacionamentos abusivos. Ela tinha passado por 5 casamentos. Então, assim, vai lá, leia a história. Durante esses 31 dias, eu vou voltar nessa história, tá bom? Hoje eu só não vou dar continuidade porque a gente já tá quase encerrando o nosso tempinho aqui. Mas, assim, o Senhor, conforme eles foram conversando nesse capítulo, ela foi liberando um pouquinho do coração dela. Então ela achou uma pessoa em quem confiar. E eu estou aqui para te dizer, em Jesus nós podemos confiar. Em Jesus nós podemos declarar a Ele as nossas dores. Em Jesus, tá bom? Gente, hoje nós vamos para a oração de número 8. As nossas orações, a gente tá fazendo através do e-book que eu criei, o e-book Curando Feridas Invisíveis, tá? Se você tiver interesse em adquirir, me chama no direct, me chama no WhatsApp, tá bom? O meu contato tá no meu perfil do Instagram. Hoje nós vamos para a oração de número 8. Nós vamos falar sobre reconstrução da intimidade saudável, orar por orientação para construir relacionamentos íntimos baseados em respeito, confiança e igualdade. O texto que nós lemos tem tudo a ver com a nossa oração de hoje. Tá bom? Essa mulher, ela ia ao poço ao meio-dia porque ela tinha vergonha, ela não tinha amigas, ela não tinha amigos. É por isso que ela ia ao meio-dia buscar água naquele poço. Porque não tinha mais ninguém. Porque as pessoas, porque ela, porque a história dela, porque aquilo que o povo falava dela, ninguém queria amizade com ela e talvez ela também não queria amizade com mais ninguém, né? Muitas pessoas entraram na vida dela, abusaram dela, romperam os laços de confiança. Então, assim, ela caminhava sozinha. Só existe uma forma, muitas das vezes, da gente encontrar Jesus na nossa jornada. E é os momentos onde nós estamos sozinhos. Jesus, ele entra na vida dessa samaritana, dessa mulher, para levar esperança, para levar uma mensagem para o coração dela, para resgatar ela das dores, das amarras, do cárcere mental que ela entrou por conta das pessoas que feriram e muitas vezes por conta da vida dela, das pessoas que ela também feriu. Vocês entendem isso? Eu sempre estou lembrando a você, saia um pouco do banco da vítima e entenda se você também não precisa se colocar como no banco do réu. Às vezes somos nós que ferimos, às vezes somos nós que liberamos palavras, às vezes somos nós que quebramos os relacionamentos, as pessoas confiaram em nós, em algum momento nós quebramos a confiança dessas pessoas, mas espero que o Senhor te traga clareza para isso, para você poder recomeçar e poder entender que não é só as pessoas que nos ferem, mas nós também somos capazes de quebrar amizades, tá bom? Quebrar ciclos, relacionamentos, partindo daquilo que a gente não se conhece, tá bom? Então nós vamos orar. Amado Deus, fonte de todo amor e sabedoria. Amor e sabedoria, né? Nosso Deus é lindo. Em teu nome, Jesus, eleva o meu coração. Tá vendo que eu sempre coloco assim, meu, não o dos outros. É sempre você. É você que tem que achar a sua dor, tá? Em teu nome, Jesus, eleva o meu coração em busca de orientação e força para reconstruir a intimidade em meus relacionamentos. Peço a tua luz para dissipar as sombras do passado que possam ter obscurecido a minha visão. Tá vendo que é a minha visão e não a visão do outro? Então, a cura, ela é para você. A oração de cura é para você e não na dor e não naquilo que as pessoas fizeram com você, mas é você, tá bom? Que possam ter obscurecido a minha visão sobre o que é o convívio íntimo saudável. Senhor, ensina-me a edificar laços profundos, alicerçados no respeito mútuo, onde a individualidade de cada um seja valorizada e celebrada. Que a confiança seja o alicerce sólido sobre o qual construo minhas relações, permitindo a vulnerabilidade e a abertura sem medo de exploração ou de julgamento. Então, veja só que as orações desse e-book aqui, Curando Feridas Invisíveis, ela é sobre você.
é a minha distorção das minhas dores. É o fato de eu também ser uma pessoa que eu possa me relacionar de forma saudável, que eu possa construir vínculos saudáveis, que eu possa impor os limites saudáveis, tanto para o outro lado como para mim também. É onde eu possa também ser vulnerável, é onde eu possa abrir o meu coração, é onde eu possa ter respeito, sabe, com a dor do outro, respeitar a minha dor, é poder entender que as pessoas vão se achegar a você, as pessoas vão contar as dores delas, vão chorar, mas que você também possa confiar um pedacinho do seu coração. Claro, gente, com maturidade, né? Você vai ter que ter esse discernimento e entender que muitas das vezes as pessoas à sua volta, elas querem fazer aliança com você, elas querem ser as suas amigas, os seus amigos, mas é você que está repelindo elas de perto de você. Porque é você que precisa ter o perfume de vida, de esperança. Então, aqui eu já começo falando que é da minha dor. É eu que precisava ser curada. É eu que precisava ser mais vulnerável. É eu que precisava ter relacionamentos saudáveis. Foi a partir da minha dor que eu pude entender que não era sobre o outro, mas é eu. Eu preciso florescer no meu jardim. Eu não preciso invadir o jardim da minha amiga, do meu amigo e querer ser o jardineiro, sabe? Querer ir lá destruir tudo, desconstruir tudo que a vida construiu neles, no relacionamento, na comunidade onde você vai, sabe? É entender que cada um tem um jardim importante, tem a sua vida e Jesus ama essas pessoas. Mas então é você que tem que começar a pedir a Deus por essa valorização de relacionamentos. É você que tem que identificar, é você que tem que saber o que é respeito, é você que tem que saber o que é igualdade, é você que tem que saber o que é confiança. Tá bom, gente? Então, você precisa também ter um coração vulnerável. Mostra, sabe? Às vezes você tem uma amiga lá, eu tenho certeza que você tem. Aquela amiga que sempre compartilha dor, e você nunca fala nada da sua dor, da sua cura. Você nunca quer mostrar nada pra ninguém porque eu não posso perder a minha pose de pomposa, porque eu nunca passei por isso, porque eu sou, tipo assim, sempre saio por cima. Sabe? Seja mais profunda nas suas amizades, seja mais vulnerável. Tenha discernimento, tenha o Espírito Santo no seu coração, é Ele que vai te direcionar. Que a partir do momento que você fala, que a sua fala seja uma fala de cura para a vida das outras pessoas. Tá bom, gente? Então, essas orações é para você construir um ambiente sólido no seu coração. É para você ter discernimento. É para você pedir a Deus, Senhor, ajuda-me. Aonde foi que as dores do meu passado apagaram toda a minha essência? Eu preciso resgatar aquela mulher que eu era, alegre, feliz, para frente, saudável. Entende o que eu quero dizer? Aí eu continuo. Rogo por tua graça para que a igualdade floresça em meus relacionamentos íntimos. É somente a graça do Senhor Jesus Cristo, gente. Sabe? Não é forçando a outra pessoa, não é forçando portas para você entrar, não é forçando a comunidade para te aceitar, para te amar, não. É um jardim, vai florescer, tenha paciência. Que haja um equilíbrio de poder, onde as vozes sejam ouvidas, as necessidades sejam consideradas e as decisões sejam tomadas em conjunto, em consideração e empatia. Aqui entra também muito, gente, o contexto familiar, marido, esposa, filhos, sabe? A gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa também parar para ouvir os filhos, parar para ouvir o marido, parar, você homem, parar para ouvir a sua mulher, parar, sabe, o casal, a família pedir conselhos. Então, assim, às vezes é muito bom, sabe, a gente pedir para Deus nos dar esse equilíbrio de fala, de poder. Às vezes no contexto familiar é só uma pessoa que tem muita autoridade, sabe? Mas a verdade é que construir uma família não é sobre palavras de autoridade fortes.
mas sim de respeito, de igualdade, de confiança. Deixa os seus filhos confiar em você. Deixa a sua esposa voltar a confiar em você, marido. E esposa, volte a confiar no seu marido, sabe? Não desista dos relacionamentos tão fáceis. Não desista dos relacionamentos de uma forma tão fácil, corrigindo a minha fala. Sabe, não desista das pessoas de uma forma assim tão fácil. Não, a gente precisa voltar a ter empatia, a gente precisa voltar e ter coragem e sentar na mesa e falar: ó fulano, ó fulana, você fez isso, você me magoou, mas eu estou disponível a recomeçar. Eu estou disponível porque eu vejo que talvez foi uma dor do seu coração. Em algum momento você também foi ferida nessa área, deixa eu entender o seu coração porque eu estou disponível a continuar o meu relacionamento com você. Eu estou disponível a perdoar, eu estou disponível a te pedir perdão. Então a gente precisa voltar a ter conversas francas, a ter conversas honestas, a ter conversas íntegras. Mas não para matar a outra pessoa, sabe, nas suas emoções, mas para que a gente possa voltar a brilhar Jesus na nossa vida. Jesus conversava com todos. Jesus tinha relacionamento com todos, sabe? Eram as pessoas que não queriam um relacionamento com ele. E tá tudo bem se as pessoas decidirem não querer ter um relacionamento com você. A questão é que você não precisa parar só porque alguém não quis mais ter nada com você. Você precisa continuar se relacionando com as pessoas. Você precisa continuar amando as pessoas. Se você é uma pessoa que perdeu, se você é uma pessoa que se divorciou, se você é uma pessoa que é viúva ou viúvo, sabe? Se você tá sozinho, volte a amar novamente. Volte a ter confiança no amor. Mas não seja uma pessoa para destruir corações. Não desperte o amor da outra pessoa. Isso também no contexto de amizade, no contexto de família, sabe? A gente não pode despertar o amor da outra pessoa se a gente não tem interesse em realmente amar essa pessoa. Tá bom, gente? É você que tem que ver, é você que tem que entender qual é a sua situação, qual é a sua estação de vida agora, tá bom? Mas assim, não perca as pessoas de uma forma tão fácil. Não se perca. É por isso que você tá aqui comigo, é por isso que eu tô aqui, amadurecendo todos os dias, tentando ser um pouquinho melhor que ontem, tá bom, gente? Eu sei que não é fácil, mas é possível. A gente precisa voltar a sentar, olhar no olho, pedir perdão e recomeçar. Falar: eu errei aonde? Eu fiz isso porque estava de cabeça cheia. Dá pra gente recomeçar? Dá pra gente refazer, sabe, os nossos laços de amizade, nosso relacionamento? É você que tem que ter essa coragem, tá bom? Livra-me de padrões de dependência emocional ou de dominação e guia-me para a construção de relacionamentos onde a parceria e a colaboração sejam norma. O legal é quando você entende o que é limite também para a vida do outro, sabe? Você consegue ter uma conversa, um diálogo de uma forma muito clara. Então, aqui em casa, no começo do meu casamento, o meu marido, ele é super diferente de mim. Eu sou colérica e o meu marido, ele tem a característica, sabe, de um temperamento como de um melancólico. Então, ele é mais na dele, ele não gosta de conversar, sabe? É o jeitinho dele. E no começo eu não entendia. Foi tão difícil pra mim entender, gente, que era muito simples. Era só eu chamar ele pra conversar, sabe? Eu não precisava falar alto, eu não precisava gritar, eu não precisava, sabe, ser aquela pessoa sanguínea assim, sabe? E aí eu fui começar a ter uma leitura dele a partir do momento que eu entendi que eu amava a vida do meu marido. E eu queria ficar com ele pro resto da minha vida, sabe? Então as nossas brigas, elas foram diminuindo a partir do momento que eu comecei, que o meu coração viu que eu precisava ter disponibilidade para sentar, para conversar, para entrar no campo do coração dele, conhecer ele melhor, sabe? Então assim, é a gente também que precisa ter essa clareza, sabe? De querer conhecer a outra pessoa de uma forma mais profunda. Então eu sentei com ele e a gente conversava. E isso é uma construção da vida toda. Isso tanto com os filhos, com o marido, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, na sua comunidade cristã. Você precisa entender que cada um
tem um jeitinho, que cada um tem o seu temperamento, sabe? Então, às vezes você é super agitada, colérica, que nem eu, sabe? E aí você faz amizade com um fleumático, que também é mais fechadinho, que também é uma pessoa mais tranquila, sabe? Um melancólico. Então, assim, é você que precisa também ter interesse em conhecer as pessoas, tá bom, gente? Então, e pedir ao Espírito Santo para que te ajude nessa caminhada. Que aí eu continuo assim. Só para fixar aqui para vocês algo muito importante. Os relacionamentos é uma construção, tá bom? Algumas pessoas desistem muito fáceis. E outras pessoas não, outras pessoas permanecem. Então, o seu casamento, o seu namoro, as suas amizades, o seu contexto de comunidade de igreja, sabe? O seu trabalho, tudo é uma construção, tá? Não desista muito fácil, permaneça, tenha interesse em mudar, sabe? Tenha interesse em dar uma chance também para a vida da outra pessoa. As relações, as parcerias e a colaboração, que tudo isso você possa sentar e abrir o seu coração para que se torne uma norma, sabe? Algo que você quer sempre seguir. Com respeito, confiança, igualdade, não só cobrar os outros, mas entender que os outros vão te cobrar também um limite que você precisa respeitar e tá tudo certo. Foi o que o meu marido falou: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí, por mais difícil que tenha sido pra mim, sabe? Porque eu sou bem mais pra frente que ele, eu tive que respeitar. Eu tive que entender também, não, eu preciso respeitar o limite da outra pessoa. Eu preciso entender que pra gente construir um casamento feliz, construir uma família feliz, eu precisava respeitar o limite dele também. Seguindo, que eu possa aprender a amar e a ser amado em liberdade, sem a possessividade ou controle. Gente, sai dessa de querer controlar as pessoas, sai dessa de querer tomar posse das pessoas. Nós não controlamos pessoas, não possuímos pessoas. Pessoas, elas têm uma asa e elas voam, elas batem essa asa porque elas são livres. Jesus morreu na cruz para nos fazer livres, sabe? Então você precisa entender qual é o seu temperamento, você precisa saber qual é a sua forma de agir com os relacionamentos. Pare, se você manipula as pessoas, pare. Se você controla as pessoas, pare com isso. Se você é uma pessoa possessiva, ciumenta, que as suas amizades não pode ter mais amizade com ninguém, sabe? O seu marido, a sua esposa não pode fazer amizades tranquilas, saudáveis, sabe? Com pessoas ali das mesmas características que a sua família. Então, assim, pessoas casadas, sabe? A gente precisa caminhar um pouco mais leve, a gente precisa confiar nas pessoas, sabe, gente? Pessoas que são muito controladoras é porque elas carregam um fardo muito pesado da vida delas. Ou elas já foram controladas e elas aprenderam a controlar as pessoas por meio da sua dor. Pessoas possessivas é porque alguém já possuiu essas pessoas, controlando tudo e a todos. Pessoas com um ciúmes extremo, onde você não pode ter outra amizade, onde você não pode ir a outro lugar. Então, assim, tudo isso, gente, tudo que é em excesso é porque tem algum problema, tá bom? Você que é de uma comunidade cristã, você que frequenta uma igreja, sabe? Você tem a liberdade de ir e vir aonde você quiser. Você é uma pessoa livre, tá bom? Você precisa entender isso. Ser livre não significa que nós vamos ferir o coração de outras pessoas. Significa, gente, que é você que direciona os teus passos, sabe? É você que precisa entender aonde que é um lugar bom para você, qual é a pessoa boa para você caminhar. Desde que você peça, sabe, que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandou você sair, sai. Quem tem que ter esse conhecimento, esse discernimento é você, tá bom? É você que precisa receber aquilo que realmente pode ser um start na sua vida, tá bom, gente? Então, caminhar, você precisa orar a Deus, para Deus te libertar dessas pessoas que querem amarrar os seus passos, que querem amarrar a sua mão, que não deixam você voar. Sabe aquelas amizades que te sufocam? Que você não pode ir a lugar nenhum sem essa pessoa, que você tem que ficar 24 horas nessa. Sabe aquelas amizades que sufocam você, que você não pode fazer nada sem a pessoa? Gente, isso não é saudável, isso é doentio. Por favor, sejam mulheres, homens livres no Senhor Jesus Cristo.
tá bom? Você pode fazer outras amizades, você pode construir relacionamentos saudáveis, sim, mas você não precisa torturar essa outra pessoa. Você pode sentar, conversar, falar, ó, fulano, eu posso fazer outras amizades, você pode fazer outras amizades, sabe? Gente, é difícil, mas dá pra consertar tudo na nossa vida. Tudo aquilo que a gente deixou as pessoas abusarem da gente, dá pra consertar, tá bom? Concede-me a sabedoria para comunicar meus sentimentos e necessidade de... Vou ler de novo, tá, gente? Concede-me a sabedoria para comunicar meus sentimentos e necessidade de forma clara e respeitosa, e a sensibilidade para ouvir e compreender a necessidade do outro. Que a intimidade seja um espaço seguro de crescimento mútuo, de apoio incondicional e de alegria compartilhada. Olha o que eu acabei de falar. Olha essa oração, essa parte dessa oração. Já vamos chegar para o fim. Que teu amor incondicional seja um modelo para os meus relacionamentos, inspirando-me a oferecer primeiro e a receber afeto de maneira saudável e plena. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, esse último parágrafo aqui resume tudo que eu já falei aqui nessa live. Concede-me a sabedoria para comunicar, é o que nós comunicamos, como nós comunicamos, meus sentimentos, as minhas necessidades de forma clara, respeitosa e a sensibilidade para ouvir e compreender a necessidade do outro. Nós precisamos entender que assim como nós temos uma necessidade, o outro relacionamento, a outra pessoa, a outro lado ali da outra pessoa também tem uma necessidade, também tem, sabe? A gente precisa ser mútuo e a gente só consegue ter clareza partindo do ponto de uma boa comunicação, tá bom? Eu demorei a entender isso, eu apanhei muito para entender isso, sabe? Então, como eu era muito explosiva, em nome de Jesus de vez em quando eu tenho que me controlar, né? Hoje não, hoje eu paro para ouvir. Hoje eu espero 3, 4 dias para me conversar com uma pessoa, mas eu já não levo pro meu coração, sabe? Agora eu entendo que o outro lado também tem as suas necessidades, tem as suas dores, tá bom, gente? Entender isso não é do dia pra noite, você precisa constantemente se lembrar que você precisa respeitar a necessidade do próximo, tá bom? E o que nos salva, gente, é uma boa comunicação. Respeito é o que nos salva, tá bom, gente? Não vou mentir pra vocês. Comunicação e respeito ao próximo nos salva de vários relacionamentos abusivos, tá bom? Gente, já são 3 horas da tarde, a gente finaliza aqui hoje a nossa oração de número 8. Jesus é muito bom, né? Jesus é maravilhoso. Que você tenha sido abençoada hoje. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Que você tenha sido abençoada com as palavras que foram liberadas aqui. Lembrando que tudo é para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim estar aqui conversando com vocês, passando essa mensagem, sabe? Levando fé e esperança. Eu também tive que ser patrolada na minha vida, tive que mudar muito, eu estou mudando, eu estou na caminhada, não sou a Mulher Maravilha, não sou a dona da verdade, sabe? Mas eu levo a vida um pouco mais leve hoje, eu levo os meus relacionamentos de uma forma mais leve, eu levo a minha família de uma forma mais leve, entendendo que sempre tem a necessidade do outro também, que eu preciso observar, que eu preciso também me colocar em posição de oração, em posição de realmente caminhar como Jesus caminhava. Não é fácil, não é perfeito, mas o importante é que todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, Jesus nos dá a oportunidade de ser um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, tá bom? Então, se você tem a chance de abrir os olhos, de respirar, é porque Jesus te deu mais uma chance de você ser um pouquinho melhor. Tá bom, gente? Eu te espero aqui amanhã. Te peço, compartilhe essa live. Deixe o Senhor ministrar no seu coração com quem você tem que compartilhar e que seja uma bênção também para a vida dessa pessoa. Fique em paz, fique tranquilo, fique tranquila, sabe? Tira um pouquinho a mochila das costas, né? Tá cansada? Tá cansado? Pare para descansar. Isso não significa que você parou
para desistir da vida, tá bom? Um forte abraço, gente. Fique com Jesus.